Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender quanto de internet você precisa no seu celular. Com isso você pode saber se o plano que você tem na sua operadora é o que você realmente precisa. E depois eu vou te dizer onde provavelmente você mais gasta a sua internet e te dar algumas noções de consumo. Eu sou a Carol, você está na eCálida e a resposta mais honesta que eu posso te dizer é que isso varia de pessoa para pessoa. Inclusive, varia de um período para outro para a mesma pessoa, mas você tem uma média pessoal e ela vai te orientar. Os celulares guardam o histórico de consumo de dados. Como a medição é feita pelo celular, pode ser que tenha alguma diferencinha com a operadora. É meio como se pesar na balança da farmácia e na da sua casa, caso você tenha. Pode dar uma diferença pequena, mas a coisa ainda está meio próxima, sabe? Aqui no celular, abre configurações. E aqui na lupa, digita uso de dados. Olha, uso de dados móveis e uso de dados Wi-Fi estão dentro de uso de dados, que está dentro de conexões. Então, são partes de um mesmo caminho. Você vai sair no mesmo lugar, só que em pontos diferentes. Aqui eu vou tocar em uso de dados. Rolando um pouquinho mais para baixo, dá para ver o que eu falei aqui, olha. Uso de dados móveis e uso de dados Wi-Fi. Eu vou tocar em uso de dados móveis. Tocando aqui, eu consigo ver o período. O meu celular mostra o mês corrente mais os 4 anteriores. E aí, para ver o quanto você consumiu, é só tocar em cima. Bom, no mês anterior, eu consumi 294 kilobytes. Eu preciso aproveitar isso para te dar uma informação importante. Byte é uma unidade de medida. Assim como tem o grama e tem o centímetro, tem o byte. O byte é específico para armazenamento. O que a gente mais vai usar dessa unidade de medida são kilobytes, megabytes e gigabytes. Existem outras, mas a gente não vai falar delas agora. A referência é com relação ao byte, porque cada quilo, cada mega e cada giga comporta uma quantidade de bytes. Então, de forma simplificada e aproximada, a gente tem que 1 kilobyte são 1000 bytes, 1 megabyte são 1000 kilobytes e 1 gigabyte são 1000 megabytes. Não é para você decorar isso, mas é bom você saber que tem, porque essas informações vão ser importantes para você entender mais um monte de coisas sobre consumo na internet e mais, para você saber se o que os atendentes da sua operadora estão te oferecendo realmente é o que você precisa. Se você está curtindo esse conteúdo, dá um like para a gente saber disso. E se você quer que eu passe aqui de novo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim não tem risco de a gente se desencontrar. Vamos voltar para o consumo de dados. Como eu falava, eu consumi 294 kilobytes de dados móveis nesse período. Isso vem do plano da operadora. Para você saber, ter essa referência, 294 kilobytes é um consumo muito baixo, porque na verdade a gente não usa esse aparelho nos dados móveis, a gente usa mais no Wi-Fi mesmo. Agora eu vou comparar com os períodos anteriores esse valor, tá? Pronto, se precisar, você anota os seus. Agora eu faço uma avaliação de como foi o meu consumo nesses últimos meses e pela média eu tenho uma ideia de quanto o meu plano com a operadora precisa ter para atender a minha necessidade de internet, ou seja, de quantos gigabytes eu preciso no plano. Isso é de acordo com o histórico, que pode variar. Uma vez eu precisei navegar mais com os dados móveis e aí deu um pico de uso. Então, por segurança, é melhor você ter uma reserva de gigabytes para o caso de você precisar mais dos seus dados móveis. Mas se você tem uma média de consumo de 15, 20 gigabytes, não tem a menor necessidade de você ter um plano com 60 gigabytes ou fazer uma recarga enorme, né? Eu quero voltar aqui para o uso de dados para te mostrar uma coisa. Tá vendo aqui o uso de dados Wi-Fi? Para deixar bem claro, a gente não contrata o Wi-Fi com a operadora de celular. O Wi-Fi a gente contrata com a empresa de telefonia ou de TV a cabo. O Wi-Fi é aquela internet que tem na sua casa, no trabalho, nos restaurantes, e isso é assunto para outro vídeo, mas eu recomendo que você não use o Wi-Fi de locais públicos. É melhor você usar os seus dados móveis, porque quando você entra em uma rede com uma senha compartilhada com muitas outras pessoas, a sua vulnerabilidade aumenta porque você fica mais exposto a ataques cibernéticos.
No começo do vídeo, eu disse que ia te contar onde provavelmente você mais gasta sua internet e que também eu ia te dar algumas noções sobre esse consumo. Você consome internet sempre que manda ou que recebe informação, e quanto mais complexa, ou seja, quanto mais rica essa informação for em detalhes, mais internet você vai consumir. Provavelmente, lives, filmes, vídeos e ligações por vídeo sejam os campeões do seu consumo de internet. Inclusive, rolar o feed do Facebook, do Instagram e aqui do YouTube, ainda que sem som ou mesmo sem abrir os vídeos, consome internet. Os aparelhos mais modernos, que têm melhores definições e muitos recursos, geram imagens mais complexas. E isso faz sim com que o consumo de internet aumente. Por isso, os pacotes de internet aumentam a cada ano, porque os próprios equipamentos consomem mais internet. Em termos práticos, para você ter uma ideia do quanto de internet você precisa, eu vou te dar alguns exemplos para você poder fazer sua estimativa. Enviar um e-mail sem anexo, 20 kilobytes. Enviar um e-mail com anexo, 300 kilobytes. Claro, dependendo do anexo. Navegar 1 hora na internet em página de texto, 250 kilobytes. Baixar uma música, 20 kilobytes. Subir uma foto nas redes sociais, 11,7 megabytes. O consumo de serviços de streaming, que são vídeos e filmes, como os do YouTube e da Netflix, variam muito em função da qualidade de reprodução, mas dá para estimar. 1 hora de streaming em definição padrão gasta coisa de 702 megabytes, que é coisa de 0,7 gigabytes. Aliás, essa é a definição padrão no YouTube. Isso quer dizer que a qualidade de reprodução só vai mudar se você fizer essa alteração. Já 1 hora de streaming em alta definição consome o equivalente a 2.500 megabytes, que dá 2,5 gigabytes. Tá vendo? Como quanto mais qualidade, maior o consumo? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição o site de onde a gente tirou essas informações para o caso de você querer conferir. É o site da AT&T e ele está em inglês. Agora que você conhece a medida dos bytes e tem ideia de como o consumo de internet funciona, você pode entender melhor o seu consumo e calcular quanto de internet você realmente precisa. A ideia é que você se sinta confiante para não precisar aceitar qualquer oferta que as operadoras tentarem te empurrar. Além desse vídeo, a gente tem vários outros aqui no canal, também muito interessantes e super práticos, que podem facilitar a vida digital dos 60+. Você pode entrar no nosso canal e escolher o vídeo, ou você pode experimentar a sugestão que está aparecendo aqui na janelinha. Esse vídeo termina aqui, mas eu te espero no próximo. Tchau!